Olá pessoal, tudo bom? Falando aqui de eletromagnetismo, campo magnético. O eletromagnetismo é a parte da física que relaciona eletricidade e magnetismo, baseado nos dois princípios. As cargas elétricas em movimento, elas geram campo magnético. Então a gente vai falar bastante nessa aula de campo magnético. Então, quando você tem cargas elétricas, ou seja, cargas elétricas em movimento, a gente tem a corrente elétrica, a gente usa aí, elas vão gerar um campo magnético. E o fluxo magnético, né, a variação do fluxo magnético, quando você movimenta um ímã, você também produz um campo magnético. Se eu estou dando o exemplo de um ímã movimentado, mas eu posso dizer a variação do fluxo magnético através também da corrente elétrica. Aqui temos uma região no espaço, essa região é o campo magnético, né? Vocês olham aí no ímã. E ele também é resultado do movimento de cargas elétricas num condutor, que não é o caso aqui dessa figura, já que esse aqui nós estamos falando de um ímã com suas linhas do campo magnético. De acordo com o Sistema Internacional, a unidade é o Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, que desenvolveu principalmente estudos em relação à corrente elétrica alternada. O campo magnético é vetorial, ou seja, ele precisa do módulo, que é a intensidade da direção e sentido, para ser definido. Então, o campo magnético é uma grandeza vetorial. Ele pode ser produzido em ímãs, quando nós temos essa figura para mostrar isso, também bobinas e espiras, por exemplo. Tem outras origens também. Bom, aqui tem as linhas de um campo magnético, né? Elas são sempre fechadas, elas saem de um polo e chegam no outro. Saem do polo norte, chegam no polo sul. Olha a setinha indicando aqui. Elas nunca se cruzam, quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Então aqui, ó, essa região aqui, ó, tem muitas linhas, tem maior campo magnético que essa aqui, então linhas mais dispersas. Então, isso também tem no nosso globo, né? No planeta Terra, você tem, devido à movimentação do magma, de todos os minerais que estão dentro do núcleo da Terra, você vai ter o norte magnético e o sul magnético, né? Que vocês têm exatamente no nosso globo. Então, aqui você tem as linhas, olha aí, saindo aqui do nosso polo norte, ou melhor, polo sul. O polo sul é o norte magnético, e onde chega no polo norte, que é o sul magnético. Tá ok? Mas esse vídeo não fala tanto sobre campo magnético na Terra. Vamos falar mais em elementos mais simples, como um fio condutor. Olha aqui. Nós vamos ter B como a representação de campo magnético em Tesla. Esse μ é a permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7 teslas metro por ampere. E a corrente elétrica e, ao final, a distância. Quanto maior a corrente, maior o nosso campo magnético. Quanto maior a distância, menor é o nosso campo magnético. Bom? Lembrando que é um vetor campo magnético. Então, você tem que indicar sentido e direção também. E para indicar a direção, você usa a regra da mão direita. Ou seja, se a corrente está subindo, coloco o meu polegar e fecho meus dedos. Quando eu fecho os dedos, eu vou ter o sentido do meu campo magnético. Observe, a figura já mostra aqui, ó. Nesse caso, o sentido é anti-horário. Se a corrente fosse descendo, meu polegar estaria para baixo e esse sentido seria inverso.
Nós temos então o campo magnético gerado por uma espira, definido por essa fórmula mais simples, né? Você vai ter a permeabilidade magnética vezes a corrente sobre 2 vezes o raio dessa espira. Aqui esse x indica que no sentido horário, como está aqui, né? O meu vetor campo elétrico está entrando na folha, tá bom? E aqui temos a fórmula do vetor campo magnético. Acho que eu falei elétrico, mas é campo magnético. Quando a bobina chata como essa, né? Você tem um campo magnético que está influenciado pelo número de espiras, né? Então você vai apenas multiplicar NI em relação à fórmula anterior. Campo magnético e campo elétrico estão relacionados entre si, como mostrou o inglês James Maxwell. Ele observou que fenômenos elétricos e magnéticos se relacionavam. E a luz, por exemplo, ela é uma onda eletromagnética. Tá, o seu celular, por exemplo, ele transmite através de ondas eletromagnéticas. Vamos a esse seguinte problema. Nós temos um fio condutor passando aqui 0,5 ampere é a corrente que está passando por esse fio condutor. Nós temos então um campo magnético ao redor dele, né? Certo? Se o sentido for esse, você sabe que o vetor campo magnético vai estar saindo, né? Aqui no caso, vai estar nesse sentido aqui. A setinha indicando ele. Mas o que a gente quer encontrar aqui? Determine a intensidade do campo magnético. Então a gente vai usar a fórmula, né? Que é a permeabilidade magnética vezes I sobre 2 vezes π R. Ok? Então a gente vai usar a permeabilidade magnética, nós já vimos lá, 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes I, que é 0,5 ampere. Nós temos... Aqui eu botei R, mas pode ser D, né? Porque aqui não é um espira. Então a gente bota D. Nós temos que colocar aqui 2π e aí D, que é 50 centímetros. Mas 50 centímetros não está na unidade, né? Temos que trabalhar então com metros. Se eu dividir por 100, 0,5. Dá até para simplificar aqui, né? Então, ficou quanto? 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 7. Tesla. Cortei π, cortei π, cortei 0,505. Vamos escrever numa unidade mais conhecida. Vamos escrever 0,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então vai ficar 0,2 microtesla. Bom, então esse foi o vetor campo magnético, né? A intensidade do vetor campo magnético. O vetor magnético, a gente tem que informar aqui o sentido e direção para ficar completa a informação. Nossa referência. Aqui nós temos um simulador simples do Lab Vascac que mostra as linhas do campo magnético, né? Aqui são as bússolas, vou tirar as bússolas. Aqui você tem o campo magnético e as suas linhas saindo do polo norte para o polo sul. Observe aí que a bússola tenta se alinhar com o campo magnético, ó, que nunca se encontram. Botar várias bússolas, observam, né? Então a bússola vai estar indicando, vai tentar alinhar-se com o campo magnético. Ela é muito sensível, né?
ela é magnetizada, então ela sente essa sensibilidade. Aqui você vê que a bússola está indicando os polos nesse simulador, tá bom? Então ela vai alinhando os ímãs para caracterizar bem as linhas do campo magnético que saem do polo norte e chegam ao polo sul. Com os ímãs você vai percebendo, né, a indicação aqui dos polos em relação ao ímã. É isso, pessoal. Até o próximo.